Abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Vamos ler no verso de número 11. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Assim diz a palavra de nosso Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Eu vou repetir mais uma vez esse verso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Amém? Pode tomar o vosso assento. O pastor Júnior já orou aqui, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Coloque a mão no seu coração, coloque aí os seus pedidos diante do grande eu sou. Maravilhoso e eterno Deus, a tua presença se faz real neste lugar. Vai ministrando ao coração dos teus filhos aquilo que lhe apraz, Senhor. Vai tirando aquilo que não provém do Senhor. E somente aquilo que edifica permaneça no coração dos teus filhos. Não somente aquele que está aqui no teu templo, Senhor, na sua casa, mas aquele que está acompanhando ali pelas redes sociais. Alcança, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Essa é a minha petição, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, se eu fosse colocar um título para essa mensagem, eu certamente colocaria o seguinte: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para aquele que está acompanhando ali? Quem é Deus? Às vezes nós usamos de palavras, de frases que são muito, como que eu posso dizer, expressas, são muito expressivas, às vezes frases feitas. Como, por exemplo, uma pessoa passa por uma situação de dificuldade. E qual é a primeira frase que sai de nossa boca para tentar alcançar um consolo àquela vida, àquele coração? Deus sabe de todas as coisas. Ou Deus está no controle de tudo. Mas às vezes usamos essas palavras, essas frases feitas, e não temos a dimensão do teor, do poder que essa frase tem. Deus verdadeiramente sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração melhor do que você mesmo se conhece. Antes mesmo que você e que eu fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Você já imaginou o processo de ser formado um feto no ventre de uma mulher? Como os ossos são formados? O primeiro órgão que é formado é o coração. O primeiro órgão que o Senhor conhece é o nosso coração e Ele vai formando. E aquele feto e aquele ser vai tomando forma. Mas como essas coisas são feitas? Pela majestade e o poder de nosso Deus. Mas às vezes nós não conhecemos a dimensão do poder de nosso Deus. Nosso Deus, com uma palavra e um estalar de dedos, Ele pode mudar o ciclo de todas as coisas. Quando Ele fala, eu sou, Ele diz, eu era, Ele diz, eu sou, Ele diz, eu vou ser, Ele permanece para sempre. Não é um ser infinito, porque aquilo que é infinito teve um prazo de criação e não vai ter um prazo de final. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. Ele já existia antes de todas as coisas, e Ele vai existir eternamente, eterno.
E às vezes nós dizemos a uma pessoa, Deus está no controle de todas as coisas. Mas será que nós temos verdadeiramente a dimensão daquilo que nós estamos falando? Deus verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Até nos fios da nossa cabeça Ele tem contado, Ele sabe o número dos fios, dos cabelos que nós temos na nossa cabeça. E às vezes nós observamos aqui, como o pastor Pedro sempre cita, aqui os pelos da churela, né, pastor? Às vezes nós olhamos aqui e não conseguimos contar. E quantos mil pelos nós temos aqui? Imagine os cabelos da nossa cabeça. Imagine que quando você for deitar nessa noite, o dia de amanhã já está preparado porque Ele está verdadeiramente no controle de todas as coisas. Quando essa frase for proferida novamente, você tenha a ciência da expressão que isso está causando na vida daquela pessoa que está ouvindo. O que isso vai acrescentar? O que isso vai mudar? Se nós falarmos apenas da boca para fora. O que isso vai ser? Eu peguei aqui um texto base no livro do profeta Isaías, que ele inicia, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Mas eu não gostaria de frisar somente esse texto aqui, eu gostaria de navegar um pouco mais na Bíblia Sagrada. Nosso Deus, ele fala, eu sou, quando ele tem um encontro com Moisés no Monte Sinai. E quando Deus faz um chamado a Moisés para tirar aquele povo que estava sendo escravizado no Egito. E quando Deus lança o chamado a Moisés, Moisés tem a curiosidade em saber, Senhor, quando eu for resgatar aquele povo que está sendo escravizado na terra do Egito, o que eu vou dizer para eles? Em nome de quem eu vou? E o Senhor responde, você vai e diga, eu sou o que sou. Javé, eu sou o que sou. Mas quando nós falamos somente eu sou, existe não somente uma coisa incompleta, porque o nosso Deus não é incompleto, Ele é perfeito, Ele é totalmente completo. Mas quando Deus fala eu sou, Ele deixa um ponto de reticências, um ponto de continuação. E quando Ele cumpre a promessa que Ele prometeu que enviaria o Cristo, o Messias, para nos resgatar, para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos redimir, nos dar a vida eterna. Esse mesmo Cristo, no Evangelho de João, ele cita 7 vezes, eu sou. Mas dessa vez ele coloca uma continuação. A primeira vez que ele fala eu sou, ele fala no Evangelho de João, capítulo 6, no verso de número 35. Acompanhem na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 6 e verso de número 35. Nosso Senhor Jesus, quando Ele estava na primeira multiplicação de pães e peixes, quando Ele estava diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e Ele sacia a fome daquelas pessoas. Depois de despedir aquelas pessoas, Ele passa ao outro lado da margem, e depois volta. E quando ele volta ao outro lado, ele encontra aquela multidão novamente. Só que dessa vez aquela multidão não queria escutar a palavra que o Senhor Jesus tinha para falar. Eles queriam alimentar o seu próprio ventre. Eles queriam experimentar novamente do pão que o Senhor tinha multiplicado. E em resposta o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus, Ele não sacia somente o nosso físico, mas principalmente o nosso espiritual. Ele nos dá o alimento que nos gera a vida eterna. E Ele cita, não busquem somente aquilo que é físico, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas pregam somente isso. Mas o que o Senhor Jesus prega anteriormente? Ele fala sobre as preocupações. E quando ele fala sobre as preocupações, ele diz, não se preocupem com aquilo que vocês vão comer e com aquilo que vocês vão vestir.
O Pai de vocês, o Deus que está nos céus, conhece todas as coisas. Ele sabe das suas necessidades. Não percam tempo se preocupando somente com isso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós nos preocupamos buscando coisas materiais. Não que isso não seja necessário, mas quanto tempo isso tira de nós? Tira o nosso foco de buscar verdadeiramente as coisas do Espírito. Quantas coisas o Senhor tem para dar e tem para nos mostrar. Na palavra de Deus, nos profetas, ele diz: prossiga em conhecer ao Senhor. Continue prosseguindo em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é um processo. Será que verdadeiramente nós conhecemos ao nosso Deus? Será que verdadeiramente nós estamos nos preocupando em conhecer ao nosso Deus? Podemos passar a vida inteira dentro do templo, dentro da igreja, ouvindo palavra, e mesmo assim podemos chegar diante daquele grande dia e o Senhor olhar para nós e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, não vos conheço. Pessoas que estavam à frente de trabalhos e não conheceram ao Senhor, não se preocuparam em buscar as coisas do Espírito. E o Senhor Jesus prossegue no mesmo Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Antes de nós conhecermos ao nosso Salvador, nós andávamos em caminhos errantes, nas trevas desse mundo e com entendimento cegado. Mas o nosso Senhor, ele fala que ele é a representação da luz no mundo. E através da sua luz, ele faz com que nós sejamos luzeiros no meio de uma geração corrompida. No meio do nosso trabalho, no meio da nossa família, no meio onde a nossa planta dos pés coloca ali a gente tem que ser luzeiro. Luz no meio de uma geração corrompida. Levar a palavra de Deus, trazer pessoas à presença de nosso Deus para que elas conheçam quem é Deus. E as perguntas que as pessoas geralmente fazem é: se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que nós estamos vivendo em um caos tão grande? E me questionando a respeito disso, eu fui buscar naquele que tudo pode, naquele que sabe verdadeiramente de todas as coisas. E aí ele me fez refletir numa palavra, no mandamento, no primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. O segundo mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu te pergunto, será que Deus mudou? Será que Ele mudou? Não, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quem é que muda? Somos nós. Quem é que não está cumprindo verdadeiramente com o mandamento que Ele nos deixou? No livro de Atos dos Apóstolos, quando os primeiros discípulos estavam se convertendo, e eram aquele Pentecoste, aquela maravilha, a ação do Espírito Santo de maneira tremenda, extraordinária, as pessoas não extinguindo a chama do Espírito Santo e levando a palavra e pessoas conhecendo a Deus. Eles vendiam tudo que eles tinham e repartiam, e o texto sagrado diz que não havia necessidade entre eles. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, com toda a tua alma. O segundo mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo. Qual era o mandamento que eles estavam seguindo aqui? Amando o seu próximo, entregando aquilo que eles tinham, aquilo que era material e também aquilo que era espiritual. O Senhor suprindo a necessidade de maneira sobrenatural e usando pessoas, não usando aquelas pessoas que tinham muito, mas usando aquelas pessoas que tinham pouco, mas naquele pouco elas dividiam. E nas outras pessoas que tinham a necessidade, elas passavam a não mais ter. Porque aquelas pessoas entenderam um propósito simbólico do Evangelho: o amor e a misericórdia. Se deixaram ser usados por Deus. Repartiram aquilo que eles tinham. E o Senhor Jesus prossegue aqui dizendo, no Evangelho de João, capítulo 10, no verso de número 7 ao 9, ele fala: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, se não me engano, no verso de número 11, o Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho dos que conduz à perdição. Nós temos que nos preocupar em entrar pela porta estreita e levar a porta estreita àqueles que estão necessitando. Mas muitos aí que estão pregando a verdade com autoridade e ousadia do Espírito Santo têm sido barrados por pessoas. E anteriormente, como eu disse, o questionamento às vezes é: Deus é amor. E se Deus é amor, Ele tem que me aceitar da maneira como eu sou e da maneira como eu estou. Ele não impede que você venha como você está, mas Ele não diz para você permanecer como você está. O evangelho verdadeiro é um evangelho que vai, confronta você, e através do confronto ele gera a transformação. Quantos de nós aqui estamos em um processo de transformação? Em um processo, em um caminho. O Senhor vem tratando, o Senhor vem tirando irritabilidade, às vezes frutos da carne que nós carregamos, e nos joelhamos e pedimos misericórdia a Deus e falamos: Senhor, tira isso de mim. Eu não quero permanecer assim. Transformação. Processo de transformação. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. E também ele diz: eu sou o bom pastor. O mesmo Jesus diz que é a porta. Ele é o Jesus que fala: entra e eu mesmo vou pastorear você. Eu vou te limpar, eu vou te remir, eu vou tirar tudo aquilo que é podre de dentro de você. Vou tirar aquilo que não presta e vou colocar aquilo que edifica. Eu vou cuidar de você. A única coisa que nós temos que ter é não sair dessa graça. Porque a partir do momento que nós sair, pode ser que não tenha ponte de volta. E aí? Como vai ser? Como que nós vamos lidar naquele grande dia? Pode ser que o nosso Senhor Jesus volte para nós hoje. Depois que esse culto termine e depois que Ele ministre o nosso coração, Ele volte para nós. E o que nós temos a oferecer a Ele? Como foi pregado na última quinta-feira pelo pastor Júnior, será que nós estamos preparados para morrer? Será que nós temos a ciência que um dia nós vamos morrer? Às vezes na rotina e na correria do dia a dia, as pessoas estão esquecendo até de que um dia elas vão morrer. De que um dia a morte não vai chegar para elas. E às vezes as pessoas encaram a morte como se fosse uma coisa ruim. E para nós não é uma coisa ruim, para nós é um encontro com aquele que tudo pode, com aquele que nos lavou e nos remiu e nos deu a vida eterna. E as pessoas às vezes encaram a morte como se fosse uma coisa ruim. Não, misericórdia, isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? Como nós pretendemos um dia chegar no céu sem morrer? A não ser que venha o arrebatamento antes que isso aconteça. Mas e se não acontecer? Será que nós estamos preparados para encontrar nosso Senhor nos ares? E ele prossegue dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, no verso de número 25. Quando Lázaro morre, já está ali há 4 dias. Marta chega, irmã de Lázaro, chega a Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E ele fala: isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E logo depois ele prossegue: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma pergunta. Você crê verdadeiramente nisso? Às vezes nós não utilizamos da fé que o Senhor nos disponibiliza. Na fé que Ele disse, uma promessa: aquele que tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe seria impossível. Será que nós exercemos essa fé verdadeiramente? Será que nós estamos conhecendo verdadeiramente o eu sou o que sou? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo.
eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Anteriormente ele disse que era a porta, depois ele fala que é o caminho. Não somente existe a porta que nós já adentramos, mas nós estamos prosseguindo no caminho. O caminho que nós estamos passando às vezes por dificuldade e temos aquela impressão de que não vamos conseguir. Aquele pensamento de desistência que vem muito forte à nossa mente. Aquele pensamento de largar tudo e olhar para Deus com nossos joelhos dobrados, às vezes com lágrima no rosto e falar: Senhor, eu não vou conseguir. Se não for a graça de Deus, nós verdadeiramente não vamos conseguir. É a graça de nosso Deus que nos empodera a vencer o maligno, as inclinações da carne. A graça de nosso Deus. Eu sou a verdade. Qual verdade? A verdade da palavra de Deus, não é a nossa verdade. A verdade que edifica, a verdade que transforma, a verdade que gera fé. E ele prossegue: eu sou a vida. A vida que se fez homem, que nos deu vida, que morreu em nosso lugar. Será que nós estamos verdadeiramente valorizando o dom da vida eterna que o Senhor nos disponibilizou de graça? Nós não precisamos pagar um preço nenhum, veio de graça. O que nós estamos fazendo para valorizar isso? O que nós estamos fazendo? Às vezes em picuinha, em pouca coisa, nós acabamos nos perdendo e acabamos jogando fora a vida eterna. Uma escolha que nós fizemos de morar com Deus eternamente. Mas às vezes é uma escolha que pessoas fazem de ir para um caminho que não é bom. De passar eternamente no lugar que tem um fogo que não se apaga, um lugar que tem choro, um lugar que tem pranto. E às vezes nós não temos a consciência disso, e lançando fora a vida eterna. Se tem alguém aqui que pensa, ou se tem alguém ali que pensa nisso, nós vamos orar por você, e vamos repreender isso no nome do Senhor Jesus. E nos 7 eu sous, ele fala no último: eu sou a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo de número 15, no verso de número 1 ao de número 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo que não pode produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira, sim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aqui ele apresenta duas podas. Aquele que não dá fruto, ele corta. E aquele que dá fruto, ele limpa. O que não dá fruto é lançado no fogo. Mas o que dá fruto, ele é apodado. Ele é tirado. Aquilo que está incomodando, ele vai tirando, ele vai limpando. E através da poda, aquilo vai criando o quê? Mais frutos. Através da dificuldade que vai aparecendo, ele vai te dando mais frutos, mais experiências, mais testemunhos verdadeiros com Deus. Visão de pessoas aqui o Senhor quer abrir. Basta você buscar de todo o teu coração. A promessa foi feita. E por que nós não buscamos verdadeiramente? Ouvidos estão para ser abertos para escutar o inaudível. Basta buscar mais e se atentar à correção do Senhor. O eu sou significa me conheça mais. Não busque somente aquilo que vai perecer, mas busque aquilo que nós não vemos, que é o eterno. Glória a Deus, amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma última oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Labrasúria manda rabassúbria. Lavrasturia manda rabassúria. O labrassura manda rabacanda ravassúria manda ravassúria. Pessoas aqui que verdadeiramente entenderam o chamado de Deus vão experimentar de uma unção dobrada do Espírito Santo. O lavrassura manda rabassúria. O Senhor não tem dificuldade em operar entre muitos e entre poucos, mas aquele coração que é quebrantado verdadeiramente, que busca a face dele de todo o coração, o Senhor tem coisas grandes a mostrar. Experimenta dessa graça e busca quem é o grande eu sou. O lavrassura manda rabassubi. Lavrasturia manda rabassúria manda rabacan, ravassura manda rabassai. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos aqui na Tua casa e pela palavra que o Senhor ministra ao nosso coração. Somos apenas instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, como lhe apraz fazer, tirando aquilo que não presta, podando, fazendo com que frutifiquemos e frutifiquemos com perseverança. Vai tirando todo pensamento de desistência, todo pensamento contrário à vontade do Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Aqueles, Senhor Deus, que estão acompanhando através das redes sociais, alcança de maneira sobrenatural, ó Deus, tirando aquilo que não provém do Senhor, quebrando toda a corrente espiritual do mal, Senhor, e fazendo coisa nova acontecer. Somos apenas vasos em Tuas mãos, Senhor. Vai nos limpando e o Senhor já nos tem limpado pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o confronto, Senhor de Deus, venha gerar a mudança que nós necessitamos. Essa é a minha petição em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória.